Olá, minhas queridas e meus queridos irmãs e irmãos em Cristo, amigos, convidados, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês que me veem nesse momento, que me ouvem, estejam muito bem sob a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o meu desejo, tá bem? Muito bem! Hoje nós prosseguiremos com os nossos estudos do livro dos Salmos e a nossa reflexão de hoje será sobre o Salmo 112, um salmo que merece uma reflexão especial, não só na sua especificidade, na especificidade do seu conteúdo, mas sobretudo pelo fato de não estar isolado no livro. Ele aparece num contexto e, na verdade, numa sequência do salmo anterior, o Salmo 111, tá bem? Mas não se preocupem, porque nós falaremos sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Antes eu quero dizer o seguinte, quero perguntar, né? O que é que vocês estão achando dessas reflexões sobre os salmos? Eu já disse, né, na semana passada, na outra semana, no nosso encontro anterior, que eu estou encantado com esses ensinamentos, estou encantado, porque esses estudos realmente requerem bastante aprofundamento em função de todo o contexto que está por trás dele, não é? Então, eu entendo que o livro dos Salmos, além do seu propósito, ele nos proporciona, né, lindos textos, lindos hinos de louvor e adoração. Eles, na verdade, carregam também uma grande quantidade de ensinamentos que nos proporcionam diversos conhecimentos. E conhecimentos sobre a história do povo de Deus. E sempre mediante uma contextualização político-social do seu comportamento em relação a Deus. Então, no livro dos Salmos, nós podemos obter diversas orientações litúrgicas para a nossa vida, tanto junto à sociedade quanto na igreja, né, na obra de Deus, tá bem? Então, nesse sentido, mais uma vez, nós vamos começar o nosso encontro pedindo a orientação ao Senhor para que possamos aprender ainda mais nesses minutos que passaremos juntos, tá bem? Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, mais uma vez na Tua presença, para te render graças pela nossa vida e pela oportunidade que temos de conhecer a Tua palavra, estudá-la, aprendermos cada vez mais sobre tudo aquilo que Tu proporcionas à Tua criação. Nós somos Teus filhos, Senhor, escolhidos Teus, para que possamos levar a Tua palavra a outras pessoas, a outros lugares. Neste momento, Senhor, estudaremos o Salmo 112 e nós te pedimos a orientação especial para que possamos aprender muito sobre ele e esta mensagem que Tu nos dás. Fica conosco, todos os nossos queridos aqui presentes e todos aqueles que nos ouvirão e nos assistirão também em outros momentos. Nós te rendemos graças, te pedimos no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Bem, eu quero dizer logo de início que esse estudo de hoje, ele é pautado na palavra de Deus, obviamente, porque é um salmo, mas nós tivemos também como respaldo mais uma vez aquela obra de João Calvino, dos comentários sobre os Salmos. E nesse estudo especificamente, nós também nos apoiamos numa obra de Agostinho. Vocês devem ter ouvido falar, Casa de Deus. É muito importante, muito interessante. Ele deixa um legado muito interessante, sobretudo no conceito daquilo que nós vamos trabalhar hoje, o conceito de justiça, tá bem? Então, logo de início, eu poderia perguntar: quem é o autor dos Salmos 111 e 112?
Vocês sabem que nós falamos, né, em encontros anteriores, que muitos salmos têm lá sua marca, seu registro, sua autoria. Mas particularmente esses 2 salmos não se conhece o autor ou os autores. Por mais especulações que a gente tenha aí, e particularmente nesses 2 salmos, até as especulações são poucas, porque não existem indícios de quem teria sido o autor ou de quem teriam sido os autores, tá bem? Então nós deixamos assim como 2 salmos que não se conhece a autoria. Um outro pormenor que é muito interessante nesse momento é quanto ao estilo, né, do texto, da escrita do texto. Ela é bastante interessante porque no original hebraico, esses 2 salmos fazem parte de um conjunto de 9 salmos chamados salmos acrósticos. O que quer dizer que eles foram escritos em ordem alfabética, claro, no alfabeto hebraico, tá bem? E existem vários estudos sobre as possíveis razões para a utilização desse estilo. Inclusive porque outros trechos da Bíblia, como em Provérbios, em Lamentações de Jeremias, também vemos que foram escritos desta forma, na ordem alfabética, na forma de um acróstico, tá bem? Mas, apesar de tudo isso ser muito interessante e nós sentirmos a necessidade de fazer a leitura do Salmo 111 e 112, nós temos a limitação de tempo, né? Nós passaremos aqui o dia inteiro, mas não podemos. Então nós vamos fazer somente a leitura do Salmo 112, mas vocês vão me prometer que o mais rápido possível, talvez ainda hoje, vocês façam a leitura do Salmo 111 e façam uma comparação entre o texto do Salmo 111 com o texto do Salmo 112, tá bem? Vocês me prometem? Tá lá, tá prometido, hein? Ok. Então, vamos fazer a leitura do Salmo 112. Acompanhem a leitura, por gentileza. Vejam só que texto lindo. Ele fala sobre a promessa da vida futura aos piedosos. Ele começa assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, é misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. E o seu coração é bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Que texto, hein? Por isso que eu pedi para vocês lerem o texto também do Salmo 111. No Salmo 111, a gente vê claramente a exposição do salmista das grandes obras de Deus e em especial da compaixão para com o seu povo. Compaixão de Deus para com o seu povo. Na sequência, no Salmo 112, nós vemos a descrição da conduta do homem justo, pautada na justiça e misericórdia de Deus. Então é uma sequência, por isso que é interessante. E eu digo que é interessante fazer esse estudo comparativo para a gente perceber a complementação recíproca entre os textos. Dá a impressão que se você não tivesse o Salmo 112, o 111 estaria incompleto. E ler o Salmo 112 sem ler o 111 também fica aparentemente incompleto. Claro que nós sabemos que a leitura pode ser feita dessa forma. Então, não se esqueça, tá? Leiam quanto antes o Salmo 111. Como vocês sabem, eu gosto de provocar vocês durante as minhas reflexões,
no tocante a determinados conceitos. Vocês sabem que eu faço essas provocações porque eu os considero chaves para a interpretação e assimilação da mensagem de Deus que nós recebemos por meio da Santa Palavra, tá bem? Então, rapidamente, vamos lembrar algumas coisinhas que nós já falamos várias vezes, mas nunca é demais repetir, né? Então, vamos lembrar do significado de bem-aventurado. Bem-aventurado significa o quê? Lembram-se? Significa ser plenamente feliz, ter a felicidade que somente Deus pode nos dar. Ser bem-aventurado é ser agraciado com a felicidade divina. Não é a felicidade humana, felicidade de Deus, que é impossível de ser obtida pelas nossas forças. Tá bem? Mas alguém poderia pensar assim, no contexto do primeiro versículo do Salmo 112, vamos repetir? Olha lá. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Quer dizer, nesse contexto alguém poderia pensar o seguinte, mas Ítalo, como é que alguém pode ser feliz se para isso ele deve ter medo de Deus? Afinal de contas, temor não é a mesma coisa que medo? Pois é, essa é uma confusão muito recorrente, tá? Quando não se assimila corretamente determinado conceito. Vocês se lembram? Eu falei agora há pouco que eu queria provocar vocês? Pois é, essa é uma provocação. Será que temor é sempre medo? Tá? Então, vamos pensar um pouquinho. A palavra temor realmente pode significar medo, pavor. Mas nesse contexto, o medo ocorre com aquelas pessoas que não são escolhidas de Deus. As pessoas que têm medo e pavor de Deus são aquelas que não têm o Senhor como seu Salvador, como seu Consolador. Quer dizer, eles não entendem a Santíssima Trindade na vida deles. Essas pessoas realmente têm medo de Deus. É o Deus que castiga. O que será que Deus pensa de mim? O que será que Deus vai fazer comigo? Nós que somos filhos de Deus, nós entendemos que a palavra temor aí não é medo, mas quer dizer o quê? Reverência, respeito, devoção, confiança, reconhecimento da sua soberania na nossa vida. Bem, então o crente, quando o crente diz eu temo a Deus, não é que eu tenho medo de Deus, eu respeito a Deus. Vocês se lembram quando nós éramos crianças e nós tínhamos esse respeito pelo nosso pai, pela nossa mãe? É o temor, quer dizer, não significa que eu tenho medo que meu pai vai me bater, vai fazer isso ou aquilo. Não, é o respeito. Bastava um olhar e nós já nos dirigíamos de acordo com os ensinamentos que nós recebíamos. Muito mais em relação a Deus. Tá bem? Então, este é o temor de Deus. Então, vamos reler esse mesmo versículo, e eu fiz uns pequenos ajustes, umas pequenas alterações, só para a gente entender de uma outra forma. Veja bem, eu vou ler agora com umas pequenas alterações. Eu vou ler assim, ó. Aleluia! Bem-aventurado o homem que respeita o Senhor e sente prazer em cumprir seus mandamentos. Olha que bonito! Não ficou mais gostoso? Não ficou mais bonita essa leitura? Pois é. Por que eu estou fazendo isso? Porque a Bíblia está errada? Não, é porque nós estamos lendo de acordo com a nossa linguagem de hoje, a nossa interpretação de hoje. Vocês sabem que o vocabulário evolui, então muitas palavras que eram mais usadas há décadas, há séculos, hoje são menos usadas, outras o contrário. Enfim, é sempre bom atualizar o vocabulário. Então, é reconfortante ler esse versículo dessa forma, não é? Aleluia, bem-aventurado o homem que respeita o Senhor e sente prazer em cumprir seus mandamentos. Quer dizer, eu sinto prazer em cumprir os mandamentos de Deus. Então, é isso que eu queria trazer para vocês como uma injeção de ânimo aí para a gente deslanchar, tá bom?
Vamos lembrar de uma coisa, que esse é o Salmo 112, então ele está encaixado naquela quinta parte do livro dos Salmos, né? Ou quinto volume, como a gente chamou em outros momentos. E qual é a característica do quinto volume? É o volume que é constituído de salmos que levam a instrução, a orientação litúrgica de como ele deve ser aplicado nos cultos formais e na nossa própria vida, tá bem? Então, esse salmo está aí nos salmos litúrgicos. Então, se a gente continuar a leitura ou a entoação, né, se nós estivermos cantando esse salmo, nós vemos que no segundo e no terceiro versículos existe uma maravilhosa promessa de Deus para o crente. Para o crente que teme ao Senhor. Vamos ler? Continuação? Então, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Olha que promessa linda. Mas, para nós que tememos o Senhor, que respeitamos o Senhor e que temos prazer em cumprir os mandamentos que são por ele estabelecidos. Então, nesse ponto, novamente, convém pararmos um pouco e refletirmos sobre um outro conceito, o conceito de justiça, ou de ser justo. O que significa ser justo para os cristãos? Tá? Será que eu sou justo? Será que você é justo? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Mas eu preciso entender o que é ser justo, tá bem? Então, eu quero destacar também que esse conceito de justiça, ele não é recente. Ele sempre despertou discussões, e na própria palavra de Deus, se você fizer esse estudo mais aprofundado sobre o conceito de justiça na palavra de Deus, em vários momentos e em diferentes realidades, diversas outras palavras em hebraico são usadas para esse conceito. E vocês se lembram, eu já falei isso em outros momentos, o nosso vocabulário português, ele é pobre nesse sentido. Muitas vezes nós temos dificuldade de encontrar uma palavra para traduzir um texto que vem de uma outra origem. Por exemplo, o hebraico, o grego, o latim, que possui um vocabulário muito mais rico, e muitas vezes, quando tem que ser traduzido para o português, nós temos uma única palavra e que a gente coloca tudo no mesmo balaio, não é isso? Então, esse é um problema. Então, a gente traduz sempre como justiça, mas existem diferentes, entre aspas, justiças no texto da palavra de Deus, tá bem? Então, quando a gente fala de justiça, nós devemos, primeiramente, diferenciar a justiça de Deus para conosco daquela que Deus estabeleceu para o relacionamento entre as pessoas. Porque você sabe, Deus permite as nossas ações para que nós possamos crescer em santidade, nós possamos nos refinar. Então, existe a justiça do homem, do ser humano, e existe a justiça de Deus. E desde o Antigo Testamento, se vocês se lembram, lá do Decálogo, né, dos 10 mandamentos, o conceito de justiça, sob o ponto de vista humano, ele está relacionado com o quê? Com a observância de regras de conduta. Faz isso, faz aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Então, nesse caso, a justiça é entendida como uma decisão favorável a uma determinada pessoa que disputa com outra algum benefício. Então, eu tenho, por exemplo, uma disputa com você com relação a determinado assunto e nós procuramos a lei que existe, né? O Código Civil, o Código Penal, a Constituição, enfim, nós temos aí um conjunto de leis. Vamos recorrer, muitas vezes precisamos de advogados, porque nós não temos competência adequada para poder analisar, para fazer aí uma exegese do texto, temos que conhecer bem a hermenêutica do texto jurídico, e isso só os advogados que estudam bastante para isso é que podem nos ajudar. Bem, então, perante esta legislação, eu vou reivindicar os meus direitos, entre aspas, você vai reivindicar os seus direitos. E aí nós vamos ter um processo, vamos ao tribunal e lá
será julgado esse processo e veremos se eu serei beneficiado, se você será beneficiado. Então, essa é a justiça dos homens, tá certo? Então, nesse sentido. Agora, quando a gente fala em justiça de Deus, é um outro contexto, tá? Então, quando a gente fala em justiça com relação a Deus, nós temos outros conceitos atrelados. Outros conceitos atrelados. A justiça de Deus, reparem, ela está muito ligada à benignidade, à misericórdia, à fidelidade. Tá certo? Então, é uma justiça que ela é conceituada de forma diferente da justiça dos homens. Vamos ler o quarto versículo? Vamos ler o quarto versículo deste salmo. Olha lá. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Essa justiça que se refere à justiça de Deus. Então, Deus nos julga de forma diferente da justiça humana. E é isso que nós precisamos entender na palavra de Deus. Eu gosto de refletir um pouco sobre determinados temas, porque eles não se limitam à teologia, não se limitam ao estudo da palavra de Deus. Vamos lembrar o seguinte, a filosofia grega, ela surge lá no século 6 a.C., aproximadamente. Ela surge numa época contemporânea ainda ao cativeiro babilônico, né, do povo hebraico. Se a gente começar a estudar a filosofia grega, nós vemos que nela muitos conceitos que eram abordados em outras culturas são retomados e são estudados numa profundidade maior. Nós não vamos entrar no mérito da questão de como isso era feito, porque afinal de contas a nossa aula de hoje não é uma aula de filosofia, mas só para vocês observarem a preocupação do ser humano, do intelectual, não é? Vamos lembrar um pouquinho de um filósofo que vocês devem ter ouvido falar bastante também, Sócrates, que viveu no século V a.C., né? Ele viveu do ano 470 ao ano 399 a.C. E para Sócrates existiam duas justiças, a humana, que é uma justiça relativa, que é essa que eu falei, e uma justiça transcendental, uma justiça metafísica, ou seja, vamos pensar num plano espiritual. Claro, eles não eram cristãos, Cristo ainda não tinha vindo, eles não eram hebreus, porque eles tinham uma outra cultura, mas de qualquer forma eles trabalhavam com este conceito de transcendentalidade. Eles tinham abandonado toda aquela cultura mitológica, né, dos deuses gregos, mas eles ainda trabalhavam com o conceito sobrenatural, do sobrenatural. Então, para Sócrates existiam essas duas justiças. Já Platão, um filósofo grego que vem um pouco depois, ele nasce em 428, quer dizer, então Sócrates já estava um pouco velhinho, mas nem tanto, né? Afinal de contas, o que? 50 anos, 40 anos não é velhinho, né? Poxa, se for assim, como é que fica? Mas Platão, que nasceu em 428 a.C. e morreu em 348, ele dizia que a justiça não era tratada ou não deveria ser tratada de uma forma jurídica. Não deveria ser tratada por comparação de fatos e regras. A justiça deveria ser muito mais ontológica do que racional. E o que é ser ontológico, né? Ontológico quer dizer, a justiça está muito mais ligada à essência do ser. Então é muito mais comportamental, do meu ser, do seu ser. Esse é o conceito de justiça de Platão.
Então, a justiça é algo inerente ao ser humano e está muito ligada a uma cultura da ética. Então, vejam que para Platão, a justiça faz parte de uma cultura e não simplesmente de um cumprimento de regra, não é? Aqui ou acolá. É claro que isso indiretamente acaba acontecendo, mas isso tem que ser natural, espontâneo, tem que fazer parte do ser humano. Esse era o conceito de Platão. E para Aristóteles, a justiça, Aristóteles, que foi discípulo de Platão, Aristóteles, ele via a justiça como uma virtude humana. Na realidade, ele entendia que a justiça era a plena virtude e que ela pode ser ensinada e aprendida. E essa virtude tem que ser desenvolvida ao longo da vida para que o sujeito atinja sua plena felicidade. Então veja que para Aristóteles, ser justo é ser feliz. Então, vocês estão percebendo que o conceito de justiça é bastante interessante, até sob o ponto de vista filosófico, não estou nem dizendo sob o ponto de vista teológico. Tá? Bom, mas eu não quero me aprofundar nesse aspecto, porque afinal de contas, como eu disse há pouco, o nosso objetivo é outro, né? É avançarmos no estudo do Salmo 112 e particularmente no conceito de justiça sob o ponto de vista espiritual, sob o ponto de vista cristão, tá bem? Então, vamos voltar, tá? Vamos voltar para o plano espiritual cristão e nós vemos que é impossível para o homem ser justo num conceito divino. Quer dizer, como é que eu posso ser justo como Deus é justo? Difícil, né? Então vamos pensar o seguinte: se eu sou imperfeito, eu sou alguém que sou criado por Deus, escolhido de Deus, mas que tenho minhas limitações humanas. Eu estou buscando a perfeição, mas não sou perfeito. Nesse sentido, eu tenho que entender que a minha justiça, ela não pode ser comparada à justiça de Deus. Porque a minha justiça, ela decorre das minhas imperfeições. E quem está dizendo isso não sou eu. Eu fui buscar isso em Agostinho. Agostinho, vocês conhecem, não é? Um dos maiores teólogos de todos os tempos. E ele viveu no quarto século, né? De 354 a 430, do quarto para o quinto século da nossa era. E ele era muito estudioso da filosofia grega e ele era bastante identificado com Platão, né? Até muita gente diz que Agostinho era platônico. Bom, deixa isso para lá também para um outro momento. Mas é interessante que ele falava claramente que a justiça humana ela é falha. E ela é falha porque o ser humano é falho. Então, por isso que ocorrem as tais injustiças de um e justiça para outros. Quando eu sou desfavorecido, eu digo, fulano foi injusto comigo. Já o outro vai dizer, não, houve justiça, se fez justiça. Quer dizer, a justiça humana, ela é relativa. Tá bem? Então, os julgamentos que nós presenciamos na sociedade são assim. Alguém se sente beneficiado, alguém se sente preterido ou prejudicado, tá bem? E por isso que para Agostinho somente Deus é justo. Então, desse modo, a palavra de Deus, quando nós lemos que devemos ser justos, nós devemos entender que esta justiça é a justiça de Deus, não é a justiça dos homens, tá bem? Por isso que é difícil a gente chegar a esse conceito de justiça, porque nós não somos iguais a Deus. Nós estamos buscando a perfeição. Na glória, não é? Nós seremos justificados pelo Senhor Jesus. E aí nos tornaremos justos lá na glória. Tá bem? Então, fazendo um paralelo entre aquela justiça cósmica dos antigos gregos, né?
e a justiça entendida por Agostinho, eu posso dizer o seguinte, que aquela justiça transcendental que eu falei agora há pouco, na filosofia grega, ela não é senão outra, a própria justiça de Deus. Para nós cristãos, então, temos a justiça relativa e temos a justiça de Deus. Tá claro? Então, vamos, só por uma curiosidade, vamos abrir um parênteses, eu vou buscar lá no Salmo 119, o maior salmo, né, do livro dos Salmos, o Salmo 119, no versículo 142, acompanhem comigo, vejam lá, diz o seguinte, ó, a tua justiça é justiça eterna. A justiça de quem? De Deus. E a tua lei é a própria verdade. Está vendo? Não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus está dizendo isso para nós. Então, conforme o próprio Agostinho, sendo Deus amor, o amor ágape, em essência, a única forma do homem ser justo é atendendo aos princípios divinos e balizando todos os seus atos pelo amor. Ou seja, se nós amamos, o amor ágape, o amor que não tem interesses, o amor incondicional, nós estamos sendo justos. Não é fácil, né? Então, eu posso entender que ser justo é praticar o bem. Ser justo é praticar o bem, tá? Então, conforme o próprio Agostinho, sendo Deus amor em essência, a única forma do ser humano ser justo é atendendo aos princípios divinos. Tá? Vamos ler do 5º ao 10º versículo do Salmo 112 e nós teremos a confirmação destas colocações feitas por Agostinho que estão sendo reproduzidas nesse momento por mim, para que todos nós possamos conhecer. Vamos ler? 5º versículo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e seu poder se exaltará em glória. Estão vendo a presença do amor aí no versículo 9, gente? O perverso vê isso e fica muito enraivecido. Ele se enfurece, ele até arranja os dentes e se consome, porque o desejo deles acaba perecendo. O que quer dizer ditoso, né? Lá no 5º versículo. Ditoso o homem, ditoso quer dizer feliz, afortunado, bem-aventurado, né? Feliz o homem que se compadece e empresta, nós poderíamos ler ditoso, né? João Calvino faz um comentário muito oportuno nesse caso. Vamos acompanhar um trecho da explicação dada por Calvino para este salmo. Ele diz o seguinte, olha, tudo estará bem com aqueles que são graciosos e comunicativos. A intenção do salmista é mostrar quão profundamente os ímpios são enganados quando aspiram à felicidade por meios perversos e práticas ilícitas, visto que o favor divino é a fonte e causa de todas as coisas boas. O salmista, usa emprestar como se fosse o fruto da misericórdia, porque o usurário, ele empresta, né? O usurário empresta, mas ele empresta de uma forma falsa. É para dizer que ele é solidário, para ele dizer que ele é bonzinho, tá certo? Para dar uma assistência, né? Nós temos aí algumas instituições que gostam de fazer isso, né? Eu não vou citar aqui para não me comprometer, mas vocês sabem, né? Tem muita gente que, né, até se sente bem quando existem pessoas passando mal. Então, assim ela se sente útil. É triste, né? Mas vai fazer o quê? Faz parte do ser humano.
Então, não é este o conceito de emprestar que está no Salmo 112. Tá? Ele quer dizer o seguinte, que a pessoa justa, a pessoa que é boa, realmente, no Espírito de Deus, ela tem compaixão. Então, ela tem compaixão com o objetivo de ajudar o pobre, proporcionar alívio. E esse é que Deus torna próspero. Esse é o justo, aos olhos de Deus. Estão vendo? Então, eu devo amar de forma despretensiosa. Eu devo amar de forma incondicional. Eu devo praticar o que eu chamo de bem de forma natural e espontânea, não buscando recompensas. Tiago fala muito sobre isso. Tá bem? O próprio apóstolo Paulo. Então, Calvino, quando ele comenta esse salmo, ele é bastante enfático. Ele não quer deixar nenhuma dúvida sobre a verdadeira justiça, a justiça de Deus. Vamos ler mais um trechinho dessa reflexão de Calvino. Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Preste atenção. Ele faz a pergunta da seguinte forma: olha, qual é a razão por que os incrédulos estão em constante agitação, se não o fato de imaginarem que na terra são brinquedos nas mãos do destino, enquanto Deus permanece ocioso no céu? Deus não faz nada? É assim que pensam os perversos, os incrédulos. Então, nós não podemos nem pensar, né? A gente não pode nem se admirar quando alguém tem medo até da própria sombra, né? Tem medo do ruído da queda das folhas, e ele fica alarmado. Os fiéis, diz Calvino, são libertos dessa intranquilidade, visto que não dão ouvidos a rumores, nem o medo que os rumores lhe causam impede-os de invocar constantemente a Deus. Quanta notícia horrorosa que a gente ouve, né? Esses dias, então, nem se fale. Quanta coisa horrível que a gente tem ouvido, mas nós cristãos não nos abalamos. Os filhos de Deus podem manifestar até sintomas de medo, até, como diz Calvino aí, mas por conta de um perigo iminente, né? Mas não porque ele tem desconfiança de Deus, é uma precaução. Ele diz inclusive isso, olha, se as pessoas desconsiderassem totalmente as calamidades, essa indiferença seria resultado não de confiança em Deus, e sim de insensibilidade, né? Claro, a gente se assusta, mas a gente sabe que Deus está conosco, Deus está no comando. Eles não conseguem afastar todo o temor e ansiedade, mas reconhecendo a Deus como o guardião de sua vida e prosseguindo no curso de seu caminho, se entregam ao cuidado preservador de Deus e alegremente se resignam à disposição dele. Esta é a magnanimidade dos justos, sob a influência da qual o profeta declara que eles podem desconsiderar aqueles rumores do mal que causam medo em outros. Então, esta é a confiança que nós crentes temos em Deus. Então, voltando lá para aquelas observações que eu fiz com relação à comparação entre o Salmo 111 e 112, eu disse, inclusive, que o Salmo 111, o salmista, no Salmo 111, o salmista expõe as grandes obras de Deus, e em especial a compaixão com o seu povo. No Salmo 112, ele descreve a conduta do homem justo, pautado na justiça e misericórdia de Deus, destacando a importância de fazer o bem. Então, esse salmo nos mostra como é importante fazermos o bem. Mas aí vem outra provocação. Eu posso perguntar, se nós devemos fazer o bem, significa que eu também posso fazer o mal? Pensa um pouquinho. Se eu posso fazer o bem, eu posso fazer o mal? O mal existe? Será que o mal existe? Bom, isso aí a gente vai deixar para uma outra discussão, que isso também dá pano para manga. Os registros que nós temos, basicamente em Agostinho, ele teria sido o primeiro teólogo a discorrer sobre esse assunto, tá? Resumidamente, ele argumentou o seguinte:
gente, veja bem. Ele diz, o mal não existe, mas sim a ausência do bem. Porque se tudo que existe é criação de Deus, dizer que o mal existe significa dizer que Deus criou o mal. Mas se Deus é justo, ou seja, se Deus só pratica o bem, é porque o mal a rigor não existe. Então, quando alguma ação é entendida como ação maligna, como um mal, significa dizer que nós deixamos de praticar o bem. Tá bom? Então, pratiquemos o bem. Esta é a vontade do Senhor. É isso que nós temos para hoje, meus queridos e minhas queridas. Nossa, a gente passaria aqui o tempo todo, né? Mas, infelizmente, o tempo passa e já estamos caminhando para o final. Deixo aqui o meu abraço, um beijo no coração de cada um, de cada uma, e que Deus nos abençoe e que possamos realmente ser instrumentos nas mãos do Senhor para só praticarmos o bem. E assim seremos justos aos olhos do Senhor. Amém? Tchau, gente. Forte abraço.